Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a aula de língua portuguesa. Nós vamos dar início aí com a autocorreção dos exercícios de onde nós paramos, tá bom? Preparem aí o seu caderno de português, o seu estojo com lápis, borracha e caneta verde para autocorreção. Nós paramos no exercício 2 da página 15. Então, vamos lá. Eu gostaria de ler com vocês o enunciado aí do exercício para nós relembrarmos o que foi pedido. Então, as propagandas querem convencer o consumidor a comprar o produto que anuncia. Uma das estratégias de convencimento, além da imagem, é escrever mensagens curtas, diretas e positivas. Nelas há quase uma ordem indicada por um verbo no imperativo, que nos induz a desejar aquele produto. Os dois anúncios publicitários abaixo fazem uso desse recurso. Leia-os atentamente, localizando esses verbos. Então, a proposta era a seguinte, pessoal: vocês tinham que ler o anúncio A e B e apontar aí para mim, pintar, grifar o verbo que está no imperativo, como se estivesse dando uma ordem, tá? Então, veja se você acertou. Na imagem A, o verbo era ajude e cuide, tá? Ó, ajude a salvar nossas crianças, cuide delas no trânsito. Então, o verbo no imperativo é ajude e cuide. E na letra B é o solte, tá bom? Acertaram? Ponham certinho então e parabéns. No próximo exercício, nós tínhamos aí para vocês, por que você acha, né, que os criadores da campanha A utilizaram personagens de contos de fadas como os garotos propaganda, se ela é destinada ao público adulto? Então eu coloquei assim, porque querem sensibilizar e alertar os adultos sobre os cuidados que devem ser observados para garantir a segurança das crianças no trânsito. Então, mesmo o anúncio sendo para os adultos, o assunto se trata de criança, né? É o cuidado com a criança no trânsito. Então, eles acharam que colocando os personagens dos contos de fadas, os adultos iriam se sensibilizar mais ao ler aquele anúncio, tá? Se você colocou dessa forma, com outras palavras, mas dando esse sentido aí, pode considerar a sua resposta correta. Tudo bem? Temos também a imagem no exercício 5, da Tarsila do Amaral, da pintura, aí muito famosa, onde eles utilizaram para fazer a propaganda das havaianas, do chinelo havaianas. A partir dessa imagem, vocês deveriam responder as seguintes questões. Que produto está sendo anunciado? Então, a sandália havaianas, tá? Copie o slogan dessa propaganda. Saiu em pretinho aqui, mas dá para vocês verem, ó. Havaianas, todo mundo usa. É o slogan, tá? Da propaganda. É a frase de efeito, né? Aquela frase curta, mas que chama a atenção, fácil de gravar. Depois, a imagem desse anúncio publicitário lhe parece familiar? Pois ela é uma das mais importantes obras de arte do modernismo brasileiro. Chama-se Abaporu e foi pintada pela artista plástica Tarsila do Amaral. Explique com suas palavras a relação que existe entre essa imagem e o slogan da propaganda. Então eu pus assim: quiseram mostrar que Havaianas todo mundo usa, até mesmo a figura da conhecida obra Abaporu. Tá? Então eles aproveitaram aí, né, um gancho que nessa obra de arte, o pé do personagem desenhado aí pela Tarsila do Amaral é bem vantajoso, bem grande. E como a propaganda era da sandália Havaianas, então foi que meio que proposital aí, né? Até a imagem dessa famosa artista usaria aí as Havaianas, tá? Na letra C, que interferência foi feita intencionalmente pelos criadores da campanha na obra de arte que compõe a peça publicitária? Então, é exatamente isso, eles calçaram a sandália na figura. A obra original não tem a sandália havaiana, então eles colocaram lá no pé a sandália. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Em sua opinião, eles foram criativos de colocar o chinelo nos pés da
obra de arte aí? Sim ou não e por quê? Essa eu não respondi, porque é pessoal, tá? É para você dar sua opinião, pode pôr certinho. E a tirinha também. É só para provocar aí uma reflexão com todos vocês, tá? A resposta também é pessoal, né? A Mafalda, ela fala para o Miguelito o seguinte: Oi, Miguelito, coisa boa na TV? Ah, acabei de ligar, mas parece que se você passa desodorante, depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupa, só não é feliz se for muito idiota. Veja só, no quadradinho, no retângulo, na verdade, azul, você teria que colocar algo que o Miguelito, né, quis passar aí com essa resposta que ele deu para a Mafalda. Então, a intenção aí, pessoal, é que vocês percebam que toda propaganda que a gente assiste na TV, ou não toda, mas a maioria, ela quer sempre nos passar isso, né? Que se a gente consumir aquele produto que está sendo oferecido, a gente vai ser extremamente feliz. E a gente sabe que não é bem assim, né? Nós temos que consumir produtos que estejam aí atendendo às nossas necessidades e não consumir só por consumir, tá bom? Então, veja, analise aí o que vocês colocaram, tá? Mas pode considerar certo, porque essa resposta também é pessoal. Bom, a aula de hoje nós vamos começar com uma produção de texto. A proposta é um pouquinho diferente, tá? Mas é bem bacana. Acredito que vocês irão gostar. Veja só, na página 18 nós temos aí o primeiro passo da nossa produção de texto, que vai ser o espaço para a gente criar. A proposta é a seguinte: uma nova proposta começa agora. Reúna-se com um colega da turma para criar um produto. Então, a gente está fazendo a aula online, nós vamos fazer essa atividade individual. Então, você já vai pensando aí em qual produto seria interessante você criar, tá? Para atrair o público a comprar o seu produto. Isso mesmo. Pode ser um brinquedo, um objeto revolucionário, que ninguém ainda criou, mas que você teve essa ideia, um jogo, um produto alimentício ou de higiene, ou seja, o que vocês quiserem, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Ó, neste primeiro espaço, você vai fazer um esboço desse produto, relacionar os itens que devem ser providenciados para a confecção dele, etc. Então, a primeira atividade que nós vamos fazer é criar este produto, tá bom? Então, você vai pensar no produto, né? Sempre que a gente vai criar um produto, a gente tem que pensar em que público esse produto vai ser utilizado, para qual público, se você acha ele interessante, se ele vai poder atender às necessidades das pessoas que você pretende oferecer esse produto, tá? Então, pense em tudo isso para que você obtenha sucesso. Depois, está dizendo para nós que o segundo passo é o momento de pôr a mão na massa, ou seja, do seu produto sair do papel para construir o produto. Provavelmente algumas ideias serão reconsideradas durante o trabalho, e nesse caso não se preocupe, transformar e adaptar fazem parte do processo de criação. Então, às vezes, o que você colocou no seu desenho, na hora de você criar o objeto de fato, algumas coisas precisam ser modificadas, e não tem problema de você modificar, é isso que está dizendo o segundo passo do construir, tá bom? E o terceiro passo seria colocar este produto na embalagem dele. Então, está dizendo assim: chegou a hora de pensar em embalar o produto. A criação da embalagem é essencial ao processo, pois muitos consumidores decidem o que comprar quando estão diante dos produtos. E nesse momento, uma bela embalagem pode fazer a diferença. Decida junto com seus colegas o tipo de embalagem mais adequado ao produto que vocês criaram. Se é uma caixa, se é um envelope, se é uma sacola, né? Etc. A tabela abaixo vai ajudar o seu grupo nessa etapa do trabalho. Então, vamos pensar um pouquinho. Veja só. Como que a gente vai fazer essa atividade? Eu fiz questão de ler já os 3 passos, porque a gente vai combinar uma coisa assim diferente. Como a nossa aula está sendo online, né? A gente sabe que não dá para a gente ficar saindo de casa para ficar comprando material para fazer as coisas, né? Nem sempre todo mundo tem material em casa que dá para ser utilizado. Então, a gente vai pular algumas etapas. Nós vamos fazer assim, pessoal.
Neste primeiro passo, que é o criar, eu quero que vocês desenhem de um lado o produto que vocês vão criar e do outro ladinho você vai fazer para mim qual a embalagem que você acha que seria o ideal para você guardar este objeto para que ele possa ser vendido. Então, por exemplo, eu criei um jogo, né? O meu jogo é um jogo de tabuleiro, tem cartas. Então, você vai desenhar o teu jogo aqui, bem bonito, bem caprichado. E ao lado, onde é o local melhor para a gente guardar um jogo? Numa caixa. Então, você faz a caixa, pinta a caixa bem bonita, na tampa pode escrever o nome do seu jogo. Capricha. Tudo bem? Então, a gente vai fazer essa atividade utilizando o nosso recurso do desenho. Se depois que você fizer o seu desenho, ver que ficou perfeito, que está ótimo, e de repente você fala, eu quero construir o meu objeto, porque tudo que eu fiz eu tenho em casa, eu não preciso comprar nada. Então, o segundo passo e o terceiro passo vai ficar a seu critério. Eu não vou pedir para que você realize o segundo e o terceiro passo, tá? O que eu quero é o primeiro passo, é o desenho da sua criação e qual a embalagem que eu vou guardar a sua criação. Tudo bem? O segundo passo seria para a gente construir com sucata. E o terceiro passo também, tá? Então, como eu sei que nem todo mundo tem sucata em casa, às vezes você precisa de uma cola especial para colar, às vezes você precisa de um glitter para enfeitar. Então, eu não vou pedir o segundo passo e o terceiro. Fica como sugestão para quem quiser fazer. De repente, você tem todo o material em casa, né? E quer se ocupar, falar, eu vou fazer porque eu gosto. Aí, você pode construir, tá bom? Mas esse é o nosso combinado, certo? Então, por que eu estou pedindo isso? Porque numa próxima atividade, nós vamos utilizar essa construção, que é a primeira aqui, ó, tá? A gente vai trabalhar com o produto que você criou e com a embalagem que você também criou. Então, o primeiro passo, só para recordar, você tem que criar o seu produto de um lado e a embalagem do outro. Tudo bem, meus amores? Caprichem, tá? Porque depois, mais para frente, aí eu vou pedir para vocês mandarem para mim esse desenho com o produto e a embalagem que você criou, mas não é agora, por enquanto é só para fazer. Tudo bem? Jóia. Aí, você vai colocar aqui para cor. Qual é o nome do seu produto? Então, vamos continuar com o exemplo que eu dei do jogo, tá? Então, aí eu coloco jogo e invento o nome do meu jogo. Para quem que esse jogo vai ser direcionado? É um jogo para adultos, adolescentes, para crianças, tá? Ah, o meu jogo eu criei para crianças. Então, coloca aqui, para crianças. Ah, não, o meu é para adolescentes, é mais para adolescentes. Adolescente. Ah, o meu é para qualquer público. Criança, adulto, pode brincar, então coloca. Para crianças e adultos. Tipo de embalagem. Ah, vai ser uma caixa, então escreve caixa. E as informações sobre o produto que a embalagem deve conter. Quando a gente compra um produto, geralmente vem na caixa escrito assim, por exemplo, cuidado, produto sensível, né? Vem algumas informações para nós na embalagem, né? Principalmente quando é alguma embalagem de alimento, tá bom? Então, você vai ver qual é a informação importante que você precisa colocar aí na caixa, ou na sacolinha, ou no envelope do seu produto, dependendo do que você escolher. Ficou claro? Agora que você já embalou o seu produto, deixe-o em um local seguro e aguarde os próximos passos do processo de produção. Então, a gente não vai embalar, porque a gente não vai construir esse produto com a sucata, tá? A gente só vai fazer, então, a primeira parte, que é o desenho, e vamos responder aqui este quadro de informações do nosso produto. A proposta, como eu disse, do segundo e terceiro passo, só realiza quem quiser e quem puder. Eu não vou pedir, tá? Para ninguém fazer por conta do momento que a gente está passando aí, das dificuldades que cada um tem para ter os materiais. Combinado? Bom, agora nós vamos continuar lendo um pouquinho, nós vamos trabalhar agora com ortografia, tá?
Análise e reflexão sobre a língua. Acentuação gráfica. Você já iniciou seus estudos sobre a acentuação em anos anteriores? Que tal retomá-los para ampliar ainda mais esse conhecimento? Então, desde que vocês, começaram a ser alfabetizados, depois de um tempo aí, vocês perceberam que as palavrinhas, algumas delas, levam acentos. E conforme vocês foram crescendo, vocês perceberam que essas acentuações a gente consegue saber por conta de algumas regras que existem dentro da nossa ortografia, tá bom? Então, veja só. Para começar, nós vamos recordar a diferença que há entre os monossílabos tônicos e átonos. Veja só. Então, nós já aprendemos que as palavras monossílabas são as palavras que têm quantas sílabas mesmo? Isso mesmo, uma sílaba, né? Então, quando eu tenho uma palavra que ela apresenta apenas uma sílaba, ela é monossílaba. E aí eu posso classificá-la como monossílabo átono ou monossílabo tônico, certo? Vamos relembrar. O monossílabo átono é pronunciado com menos intensidade, não remete a um significado próprio, ou seja, pessoal, geralmente é aquela palavrinha que a gente coloca só para dar sentido a uma frase, tá? A um enunciado. Já o monossílabo tônico, ele é pronunciado com mais intensidade e ele tem um significado próprio. Mesmo ele estando sozinho, ele significa algo para nós. Vamos ver o exemplo? Então, eu tenho uma loja e o nome da loja é Loja do Pão. Quais são as palavras que são monossílabas aí da Loja do Pão? Loja é monossílaba? Não, é dissílaba, né? Tem duas sílabas. Do, monossílaba. Pão, monossílaba. O do, além da intensidade dele ser fraquinha, não tem tanta intensidade quanto o do, né? Ele tem um significado próprio? Não, se eu chegar aqui e falar, gente, do o quê, né? Não tem sentido. Então, ele é um monossílabo átono, é o caso que eu expliquei. Ele geralmente aparece para dar sentido à minha frase, tá? E o pão? É uma palavra monossílaba, ó. Pão. Percebe que quando eu pronuncio, ela tem uma intensidade maior na fala? E se eu disser para vocês pão, todo mundo sabe o que é um pão. É um alimento e cada um vai imaginar o seu pão. Então, ele tem sentido próprio? Tem. Então, ele é um monossílabo tônico. Relembraram? Bom, Pro não tinha aprendido ainda. Quem não aprendeu, está aprendendo agora. Quem já havia aprendido, relembrou. Certo? Bom, aqui nós temos algumas imagens. Vocês vão escrever o nome de cada uma das imagens corretamente, tá? Depois que vocês escreverem, vocês vão responder para mim se estas palavras são monossílabos tônicos ou átonos. Lembrando que tônicos é quando a minha entonação, ela tem uma entonação assim mais forte e também quando a palavra sozinha tem sentido próprio. E átono é quando a entonação é mais fraquinha e ela não tem sentido próprio sozinha. Tudo bem? Façam então, que a Procil já vai corrigir junto com vocês. Tá? Vão respondendo. E aí já coloquem no AC quando terminarem de escrever, porque nós vamos fazer a autocorreção. Quem precisar, pausa o vídeo para depois continuar, para poder fazer com calma. Aí, quando você terminar de responder, você volta e corrige comigo. Tá bom? Então, vamos lá. Quem já fez, quem já está comigo, vamos perceber aí se você acertou. Tá bom? Olha só como ficou, pessoal. Primeiro desenho é pá, segundo é nó, terceiro é pé e o numeral é o 3, certo? Pá, nó, pé e 3 são monossílabos. Tônicos ou átonos? Tônicos, ok? Todos têm sentido próprio. Perceberam? Joia! Próximo exercício, vamos lá? Agora,
Leia a tabela abaixo para recordar algumas informações a respeito da acentuação de palavras. Então, conforme eu disse para vocês, as palavras, elas têm algumas regras, né, de acentuação, que a gente já viu em anos anteriores. E hoje a gente está aproveitando a aula aí para recordarmos um pouquinho a respeito. Então, nós temos o seguinte: acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, seguido de S, E, seguido de S, ou não, tá? E O, seguido ou não de S. A mesma coisa acontece com EL, EI e OI, tá? Então, a gente pode aí levar o acento estando no singular ou no plural. Tudo bem? E as oxítonas? As oxítonas, a gente sabe que elas serão acentuadas quando elas forem terminadas em A, E, O, em, EL, EI, OI, seguidas também ou não do S, ou seja, estando no singular ou no plural. E quanto às proparoxítonas, nós vimos que elas todas sempre serão acentuadas. Na última, não. Na penúltima, também não. Na antepenúltima sílaba. Tá bom? Para cada regra, tem os exemplos ao lado. Então, vamos lá. Monossílabos tônicos acentuados com as terminações. Veja lá, eu tenho aí lá, ré, pó, nós, céu ou céus e dói. As oxítonas terminadas, eu tenho o fubá, o boné, o cipó e o também. E tenho o chapéu e o anéis. Nas proparoxítonas, os meus exemplos são máquina, príncipe, estômago. Percebam que tem um espaçozinho para a gente colocar mais alguns exemplos? Vamos lá, então? Então, vamos completar os exemplos. Veja só o que eu coloquei para vocês. Com A, eu tenho o Lá. Com E, eu tenho o Ré. Com O, eu tenho o Pó, né? Aí, eu coloquei o Nós, que já estava aí, e aí eu acrescentei Pá e pés. Podem acrescentar aqui conforme a Procil colocou. Pá e pés. Depois, nós tínhamos já céu ou céus, o dói e eu acrescentei o bel. Tudo bem até aí? E as oxítonas. Eu acrescentei para vocês chulé, francês e alguém. E nas proparoxítonas, cérebro e hipopótamo. Joia! Então, pessoal, essas regras elas são importantíssimas, porque se nós gravarmos as terminações, fica muito mais fácil quando bate aquela dúvida, que a gente pensa assim, ah, será que essa palavra tem acento ou não tem? Então, se ela for, por exemplo, uma oxítona, e ela terminar em A, E, O, em, ou EL, E, I, OI, eu sei que ela vai levar o acento, tá bom? Porque eu sei que todas as oxítonas que terminam assim, são acentuadas, tá? Se eu estou escrevendo uma palavra que é uma proparoxítona, e eu já sei que ela é proparoxítona, eu também não vou ter dúvida quanto ao acento. Assim como os monossílabos. Então, depois que terminarem de escrever, quando vocês tiverem no momento de estudo de vocês, eu aconselho a vocês darem uma estudadinha aqui para vocês gravarem quais são as terminações dos monossílabos acentuados e das oxítonas. Ok? As proparoxítonas não tem que gravar a terminação, porque todas serão acentuadas. Só precisa lembrar que é na antepenúltima sílaba. Tá joia? Bom, quem já finalizou aí a escrita, próximo exercício tem um desafio. Veja só. A partir das informações dadas, que eu acabei de ler com vocês, acentue corretamente as palavras abaixo. Então, nós temos várias palavras. Nós temos anzóis, francês, pastéis, cérebro, você, pés. Pá, alguém. Aqui tem um errinho, tá, amores? Ó, agora que eu vi. Tá trocadinho, né? Tudo AUG1, né? É alguém, tá? O U vem antes do E. Mas no livro de vocês eu acredito que tá certinho. Mas se caso teve erro assim na escrita,
Arrumem por gentileza, tá bom? Então, aqui é alguém. Hipopótamo, chulé, heróis e véu. Então, vamos pensar assim, ó. Anzóis. Qual é a terminação? É óis. Qual é a sílaba mais forte de anzóis? A gente fala anzóis. Ou a gente fala anzóis. Isso mesmo, a gente fala anzóis. Então, é os zóis. Se é a última sílaba mais forte, então ela é uma palavra oxítona. Aí a gente volta aqui na regra. As oxítonas terminadas em oi ou ois são acentuadas. Sabendo disso, então os anzóis terminaram em ois. É uma oxítona, então leva o acento aqui agudo na letra O. Percebem como a gente sabendo a regra fica mais fácil? Vamos aqui para o francês, né? O francês, eu falo francês. A sílaba tônica do francês, qual que é? É o fran ou é o cês? Isso mesmo, é o francês. Qual que é? Cês. Então eu falo assim, francês. Eu não falo Francis, eu falo francês. Então é o cês. Se é o cês, é outra palavra oxítona. Será que as oxítonas terminadas com E, seguidas do S ou não, são acentuadas? Bateu dúvida? Olha na regra. Oxítonas em E, olha só, seguidas ou não de S, recebem acento. Então, você volta lá e põe um acento no francês. Mas o francês, esse acento, ele é um acento aberto ou fechado? Porque a gente, vamos relembrar isso também, o acento agudo é um acento aberto e o acento circunflexo é um acento mais fechado. Então, eu falo francês ou francês? Francês. Então, é mais fechadinho. Se fosse o acento agudo, ia ficar francês. Então, aqui eu vou colocar o acento circunflexo. Tudo bem? Então, façam sozinhos, conforme eu disse. Observe cada palavra, tem dúvida, olha na regra e veja onde ela vai levar o acento. Não esqueçam de observar aí no livro de vocês se saiu com inteirinho de gráfico igual da cor, que aqui a palavrinha é alguém, tá? Se tiver erradinho, você pode escrever por cima aí no seu caderno e arrumar. Joinha? Quando vocês terminarem de colocar a acentuação, está escrito assim: complete as lacunas do quadro, encaixando as palavras acima adequadamente a partir da regra que determina a sua acentuação. Então, continuem aí, eu vou dar um tempinho para vocês terminarem, para a gente poder fazer juntinhos aí o restante. Podem ir fazendo, tá? A gente já vai corrigir, vão colocando os acentinhos. Depois, no exercício 3, nós temos assim: uma palavra é paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Veja. Então, nós temos aqui o menino, né? Ele está dizendo assim: em boca fechada não entra mosca. Nas palavras que estão em destaque, significa que elas são paroxítonas, que a sílaba tônica é a penúltima. Então, é o caso da boca, que eu falo boca. Não falo boca, falo boca. A palavra fechada, ó, fechada. A palavra entra, entra. E a palavra mosca, mosca. Todas essas palavras está destacando, então, a sílaba tônica, que é a penúltima. Então, elas são paroxítonas. Tudo bem? Bom, eu acredito que vocês já tenham conseguido aí acentuar as palavras. Se alguém ainda está terminando, pode pausar o vídeo como a gente sempre combina
E aí depois você volta para quem já finalizou, vamos para a autocorreção. Veja lá, pessoal. Então ficou assim. O anzóis com acento agudo no O, francês circunflexo no E, pastéis, acento agudo no E, cérebro, acento agudo no primeiro E, você, circunflexo no E, pés, agudo no E, pá, agudo no A, alguém, agudo no E, hipopótamo, agudo no segundo O, chulé, agudo no E, heróis, agudo no O e o véu, agudo no E. Certinho? Conseguiram? Parabéns! Continuando aí. Agora nós temos uma brincadeira aí para a gente achar 10 palavrinhas paroxítonas acentuadas que estão escondidas no diagrama. Então, nós acabamos de falar que as palavras paroxítonas são aquelas que têm qual sílaba mais forte mesmo? A penúltima. Muito bem. Então, aqui no quadro, nós temos algumas palavras acentuadas, porque aqui a gente está trabalhando com as paroxítonas acentuadas. Mas nós temos as paroxítonas que não são acentuadas, né? Nós acabamos, inclusive, ó, de ver alguma delas. Boca não tem acento, é paroxítona, fechada, entre mosca. Agora a gente vai achar 10 acentuadas, tá bom? Procura, circula com o lápis de escrever e quando você terminar de circular as 10 palavrinhas, você volta aqui para a gente fazer a autocorreção. Então, pausa o vídeo novamente, procurem as 10 palavras e aí a gente vai para a autocorreção em seguida, tá? Podem fazer aí e pausar. Só vai continuar comigo quando vocês terminarem de encontrar as 10 palavras. Aí, pessoal, quando vocês encontrarem as 10 palavrinhas e a gente já fizer a correção, aí eu gostaria que vocês depois pintassem as palavrinhas com bastante capricho. Tá joia? Então, eu vou para a autocorreção agora só com quem terminou, tá? Não deixa o vídeo rolando enquanto vocês não encontrarem as palavras. É muito importante você tentar procurar sozinho e fazer sozinho aí a sua atividade. Tudo bem? Então, continua comigo quem já finalizou, tá? Se você está comigo, é porque você já finalizou. Então, autocorreção AC. Veja só as 10 palavrinhas que nós encontramos. Então, nós temos aí imã, táxi, túnel, caráter, incrível, ágil, lápis, álbum e tênis. Estas todas são paroxítonas acentuadas, porque elas têm a penúltima sílaba mais forte. Conseguiram encontrar? Viram como ficou bonitinho, pintadinho? Então, agora que você já corrigiu, que você já encontrou, escolhe uma cor bem bonita e pintem, né? As palavras aí, para o livro ficar bem caprichado, igual tá o meu. Tá joia? Bom, feito a pintura, você vai escolher 3 palavras localizadas no diagrama e vai elaborar frases com elas. Então, veja só, gente. Você tem todas essas palavras. Eu quero que vocês escolham 3. E aí, você vai fazer 3 frases, tá? Usando parágrafo, letra maiúscula, por cada uma que você escolher. Tudo bem? Estamos entendidos, né? 3 frases, não é uma frase com as 3, não. São 3 frases, tá? Quando vocês terminarem de fazer as frases, você vai para o exercício 4, que é pintar o quadrinho que contém a resposta correta em cada item abaixo. Depois, vai fazer o que estão pedindo. Veja só, na letra A sequência em que as palavras oxítonas estão corretamente grafadas. O que é grafadas? É escritas, tá? Então, nós temos aí palavras oxítonas, mas só em uma opção aí ela está escrita corretamente. Pode ser uma letra errada, pode ser uma acentuação errada. Aí você vai ver qual é a correta e vai fazer um X, ou vai pintar o quadradinho correto.
Depois, você vai escolher 3 palavras localizadas no diagrama e vai elaborar aí frases com elas. Deixa eu ver se no livro de vocês também está assim, igual está aparecendo no livro. Ah, eu percebi. Olha só, pessoal. Não, não. Esse aqui não é para fazer a frase. Esse aqui a gente vai fazer assim. Nós vamos ver qual é a palavra oxítona que está correta na opção. Então, por enquanto, eu vejo aqui, mas todas são oxítonas. Mas qual das 3 são oxítonas e estão escritas corretamente? Aí você vai fazer o X na resposta correta. Essa parte aqui não é desse exercício. Pode olhar no livro de vocês, no exercício 4. Ao invés de estar escrito para fazer a frase, está escrito assim. Faça a correção das palavras que não foram acentuadas corretamente. Quando vocês estiverem lendo aqui, vocês vão perceber que tem palavras que foram escritas erradas, com acentuação de forma errada. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão escrever aí no próximo exercício, que ainda faz parte da letra a palavra corretamente. Tá bom? Então, veja qual é a palavrinha que foi acentuada errada aqui e corrija aí no seu exercício, escrevendo-a corretamente. Eu vou mostrar como está aí já na autocorreção. Veja só. Pronto? É assim que aparece no livro de vocês, pessoal. Ó, então, vamos analisar juntinhos. A sequência, então, vamos ter parabéns, bambu, purê e vatapá. Troféu, pastéis, europeu e papéis. E urubu, gambá, ninguém e você. Então, a resposta correta é aqui. Tá? Conseguiram? Ótimo. Quais eram as palavras que estavam erradas? Nessa daqui, ó, é a palavra bambu. Bambu não tem acento. Então, vocês vão escrever aqui, ó, corretamente, assim que está no livrinho de vocês. Tá vendo? Não está pedindo para construir frases, né? Está pedindo para fazer a correção das palavras. E a outra palavrinha que estava errada era o europeu, porque puseram aqui um circunflexo, um acento circunflexo. E o europeu não tem acento circunflexo. Tudo bem? Ótimo. Então, é só você colocar o X ou pintar o quadradinho que estava correto. Todas são oxítonas, né? Ó, urubu, gambá, ninguém, você. E arrumar as 2 palavras que estavam com erro de acentuação. Pode pôr o certinho. Próximo exercício é a mesma coisa, só que agora são com palavras paroxítonas. Qual das alternativas estão escritas corretamente e não tem nenhum errinho e são paroxítonas? Faça o X e depois ache qual é a palavra que está escrita errada e escreva aqui embaixo corretamente, assim como nós fizemos no outro exercício. Lembrando que o erro é de acentuação. Conseguiram? Acharam? Ótimo! Quem achou, continua comigo aí para a autocorreção novamente. Vamos ver? Veja se você acertou. Então, a correta agora é a opção do meio, onde está escrito Vênus, impossível, útil e açúcar. Tudo bem? Conseguiram? E quais eram as palavras que tinham o erro? A palavra móvel aparece sem acento e ela é acentuada. Então, eu coloquei aqui. E joia é o contrário. Né? Com a nova ortografia, não se usa mais o acento agudo no O. Então, a Pro escreveu sem o acento aqui. Tá bom? Isso, a nova ortografia fez com que a palavra joia perdesse o acento. Mais uma para a gente adivinhar. Veja lá. Agora, a sequência em que todas as palavras estão acentuadas corretamente.
Então, de qual dessas três opções as palavrinhas estão todas acentuadas corretamente? Aí você vai fazer a mesma coisa. As que estiverem escritas com a acentuação errada, escreva novamente aqui, arrumando o erro. Conseguiram ver? Isso, já vão escrevendo da maneira correta aqui embaixo, quem já assinalou. Tá bom? E vamos ver quem acertou. Olha só, nessa daqui, a alternativa correta era a última opção. Violência está correto, ônibus, grátis e escândalo. E as palavras que estavam escritas erradas é a palavra também, porque aqui aparece o acento circunflexo, onde na verdade ela tem o agudo. E a palavra órgão, que eles não colocaram o acento agudo no O, e ele tem o acento. Joia? Estamos ficando craques aí de acentuação, hein? Parabéns! Bom, mais um desafio no exercício 5. No texto abaixo, há algumas palavras em destaque, mas apenas 5 delas devem ser acentuadas. Localize-as e acentue corretamente. Então, nós temos um texto que nos diz o seguinte, ó. Trocar pode ser mais divertido do que comprar. Eu vou ler o texto, vocês prestem atenção e vejam aonde está faltando o acento, tá? São nas palavras em destaque. Então, pode faltar o acento nas palavras que estão em vermelho ou nas azuis. Tudo bem? Nas que estão em preto, não. Então, eu vou lendo. Se você achar que tem um acento, você já vai colocando. Combinado? E lembrando, ó, que são 5 palavrinhas só que levam acento, tá? Então, vamos lá. Vocês sabiam que crianças de outros lugares e países adoram trocar coisas em feiras? Muitas vezes, famílias ou grupos de amigos organizam feiras de troca em espaços públicos como praças, igrejas ou parques. A ideia é muito simples. Basta escolher um tema, roupas, material escolar, jogos, brinquedos, sapatos, e levar aquilo que não usamos ou não gostamos mais para trocar com outros itens. A única regra é querer trocar. E tudo isso pode ficar mais divertido se cada participante levar um prato de comidinhas gostosas. Topam? Que legal, né, gente? Bem bacana essa ideia, né? Às vezes a gente tem algumas coisas, brinquedos, jogos que a gente já cansou, que a gente não usa mais, até mesmo uma roupa, né? Principalmente quem é criança, né? Que a gente cresce e acaba perdendo a roupa. Então, eles têm esse momento divertido aí, onde as pessoas podem trocar, né? E ainda levar um pratinho aí de uma guloseima para comer juntinho aí durante a troca. Bom, durante a leitura, e aí, vocês gostaram? Conseguiram achar as palavras que faltavam o acento? Eu acredito que sim, né? Vamos ver se vocês conseguiram, se vocês acertaram. Vamos lá então comigo? Ok. As palavras que precisavam levar o acento são as que estavam em destaque em vermelho, tá? Então, vocês, acento circunflexo no E, países, acento agudo no I, famílias, acento agudo no primeiro I, públicos, acento agudo no U e a única, acento agudo no U. Quem conseguiu, parabéns. Põe certinho aí o AC e já coloca certinho, bonitinho em cada palavrinha. Se teve alguma que você acentuou errado, apague. Agora é o momento, então, da gente corrigir e arrumar o erro. Tudo bem? Bom, no exercício 6 está assim. Em cada frase abaixo, apenas uma das palavras destacadas deve ser acentuada. Localize-a e acentue-a corretamente. Mais um desafio de acentuação. Veja só que legal. Quando a gente escreve a palavra, ela é muito parecida. Olha aqui, ó, na letra A. Maio, maio, do B, dúvida, dúvida, fábrica, fábrica, pública, pública, tá? Mas se eu colocar um acento, eu mudo total o sentido. Então, você vai ler a frase,
e somente uma delas é que vai levar o acento. Tanto na A, na B, na C e na D, tá? E esse acento vai fazer toda a diferença para que para que a sua frase faça sentido. Eu vou dar o exemplo na primeira, na letra A. Eu vou ler como está, sem o acento, tá? Só vou estrear meu novo maio nos feriados do mês de maio. Então, o que será que vai levar o acento aí para dar o sentido correto? É isso que você vai fazer na B, na C e na D. Quem precisar pausar o vídeo, pausa, tá? Quem não precisa, eu já sei, já coloquei, já terminei, continua comigo. Mas quem precisar, pausa um pouquinho para você aí poder acentuar direitinho e fazer a autocorreção junto com a Pro. Tá? Quem já terminou, vamos que vamos. Coloca o AC e vamos ver se você foi capaz de acertar. Eu acredito que sim. Vamos lá? Olha só como ficou. Na letra A, quem leva o acento é a primeira palavra, porque vai ficar assim. Só vou estrear meu novo maiô nos feriados do mês de maio. Então, fica maiô, tá? É a roupa que a gente usa, né, para ir para a praia, para ir para a piscina. Letra B. A professora duvida que seus alunos ainda tenham alguma dúvida quanto às regras de acentuação. Então, a palavra acentuada é a segunda, porque é dúvida. E a primeira eu não acentuo porque é duvida, tá? Sem acento é duvida, com acento, dúvida. Letra C. Samuel foi contratado pela fábrica, tem acento, que fabrica os melhores carros do mundo. Então, com acento é fábrica e sem acento, fabrica. Na letra D, todos os anos a biblioteca pública publica a relação dos livros mais lidos pelas crianças do bairro. Acentua-se a primeira, então, porque é pública. E sem acento fica publica. Tudo bem? Conseguiram? Legal, né? Como o acento faz diferença na palavra, né, pessoal? Joia! Agora eu vou deixar para que vocês realizem como tarefa a lição de casa número 13, está na página 90, tá bom? A gente vai continuar falando um pouquinho aí de publicidade. Olha só, a publicidade é um meio de nos convencer a adquirir um produto ou serviço. Será que isso é bom? Complete o texto abaixo com as palavras dos parênteses, separando-as corretamente. Uma parte fica no final da linha e a outra no início da linha de baixo. Então, mesmo que a sua letra seja pequena, essa você vai ter que separar a palavra. Então, eu vou explicar como eu quero. Ó, a publicidade é um bem ou um mal? Nem bem nem mal. A publicidade é divertida e dá, aí você vai preencher aqui para tu, e dá informações. Então, você vai ter que deixar um pedacinho das informações aqui e o restante aqui. Mas lembrando que quando você está escrevendo uma palavra e a sua linha acaba, você precisa separar da forma adequada. Então, vou dar o exemplo só com as palavras, só com a palavra informações. Então, como que eu poderia colocar informações aqui? Tem várias maneiras. Então, vamos lá, pensa um pouquinho. Pro, eu posso colocar tracinho, informações. Qual a outra maneira? Isso, eu posso pôr nações. Tem mais uma ainda? Tem. Ah, eu vou colocar informar, sonhos. Tudo bem? Não importa quantas sílabas você vai deixar nesse pedacinho e nesse, desde que esteja separada da forma correta. Deu para entender? Assim vai ser com as outras palavras. Então, você vai continuar aí completando os espaços, tá? Deixando sempre um pedacinho em cada espaço aí do seu caderno. E aí, na próxima aula, a gente corrige. E tem o exercício 2, que é para você encontrar os 5 erros ortográficos no texto abaixo. Vocês têm um texto aqui, ó, do Você Sabia.
Dentro deste texto, você tem 5 palavrinhas que foram escritas erradas. Procura as palavras e escreva corretamente aqui cada uma delas. Tudo bem? Se for necessário, pode utilizar o dicionário. Se você não encontrar sozinho, se você tiver com muita dúvida, olha no dicionário. Tudo bem, pessoal? Então, fica aí a lição de casa, número 3, tá? Para a próxima aula, a gente fazer a correção. Agora, eu vou continuar aí lembrando os compromissos, né, de vocês com as nossas aulas. Eu acredito que a grande maioria já tenha feito, mas se alguém ainda não realizou a atividade avaliativa de português, do projeto de atualidades e de história e geografia, não se esqueçam de entrar lá no link e realizar. Ó, dia 23 de português, dia 24 foi de projeto e no dia 30 foi de história e geografia. Acessa lá, faz a atividade com capricho e atenção, é muito importante, porque a Procil vai dar nota, tá bom? Essas atividades têm que ser realizadas até sexta-feira, então não deixem de fazer. Joia? Então, nossa aula fica por aqui, tá bom? Façam tudo com muito capricho. Amei estar com vocês. Uma ótima tarde, um ótimo dia aí para vocês, tá bom? Qualquer dúvida tem no nosso e-mail, como sempre eu digo aí no final da aula. Precisando de mim ou da Prodai, estamos à disposição. E até amanhã, se Deus quiser, na nossa aulinha. Beijo, meus amores. Amo vocês.